Namastê! O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E nós estamos aqui hoje no último programa do ano do Consciência Yogi. Eu agradeço muito a todos vocês que assistiram, que ouviram, que compartilharam, que comentaram, que me mandaram mensagens ali pelas redes sociais. Muita gratidão, eu sinto muita plenitude em sentir que eu estou cumprindo o meu propósito, passando esse conhecimento para vocês, passando toda essa experiência que eu tive, como ela transformou a minha vida e ensinando para vocês essas práticas para que ela possa operar em vocês as mesmas mudanças que ela tem operado na minha vida. Eu estou deixando gravado este programa e o próximo para vocês, para que vocês fiquem aqui comigo, com esse conteúdo que eu preparei especialmente para vocês, para essa virada do ano. E eu vou estar me preparando ali, então, para o Prosperidade 2022, que vai ser um encontro de 2 dias, onde eu vou ensinar vocês como escrever a sua carta dos seus sonhos e dos seus projetos de uma forma diferente, se conectando com o campo de intuitivo, fazendo essa carta num estado mindfulness, e isso acelera todo o processo. Não só acelera o processo, como faz você se tornar mais consciente e faz você trabalhar o teu inconsciente para que você flua mais alinhado com esses sonhos durante 2022. E olha, já vou dar aqui um aviso, tá? Nós tínhamos planejado fazer esses encontros agora, né? Antes do ano novo. Mas eu fiz a mesa multidimensional e a mesa me pediu para fazer, né? Me indicou ali que seria mais propício eu fazer no ano que vem. Não me perguntem por quê, mas ele até já me deu uma data, né? Eu já fiz a mesa 2 vezes, a primeira ele já me avisou, ele falou assim, olha, né, eu estava fazendo ali uma série de perguntas, tá? Vendo uma série de questões, ele falou assim, olha, virada do ano. A gente até ficou meio assim, eu falei, nossa, né? Porque pela lógica até pareceria que deveria ser feito antes da virada do ano, para começar o ano, mas depois eu fiz a mesa novamente, confirmou e já me deu mais ou menos a data, né? Mais ou menos, me deu a data dia 8. Então, vamos fazer dia 7 e dia 8 de janeiro. Se você já está se preparando para esse momento, ou seja, você já fez a sua carta, se você já está fazendo alguma coisa nesse sentido, não se preocupa. Faça o seu ritual, faça o seu processo que você tem que fazer, porque no dia 7 e 8 você vai pegar essa carta que você já fez e em cima dela, a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Então, vai ser 2 encontros. O primeiro dia eu vou explicar para vocês, né, passar a parte mais do conhecimento de como é todo esse processo e vou dar as práticas preparatórias que vocês têm que estar fazendo nessa sequência. E depois, no dia seguinte, é que a gente efetivamente vai entrar no processo para escrever a carta, mas tem que assistir a primeira aula ou rever a carta que você já fez, né? Mas tem que assistir a primeira aula porque você precisa ter consciência do que você está fazendo, você precisa ter entendimento do que você está fazendo, você tem que ter praticado, né, essas práticas que eu vou passar no primeiro dia, para que você possa realmente se conectar com mais fluidez no segundo dia, tá bom? E finalizar o processo. Então é isso. Mas agora vamos nos preparar então para falar do assunto de hoje, que é o medo. E se você acha que esse assunto vai interessar para alguém que você conhece, então já aproveita, compartilha, curta o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do TV Galáctica, se inscreva agora. Se você ainda não se inscreveu no canal da Pamela Jaque Yogini, se inscreva agora, vai ter muita novidade no ano que vem. E realmente a gente vai começar a nutrir esse canal e compartilhe. E vamos lá então entrar no assunto. Obrigada pela escuta, uma boa noite para quem está assistindo aqui, da Rádio TV Cutia, da TV Galáctica, para quem vai assistir depois, que vai assistir lá no meu canal também, Pamela Jaque Yogini. E hoje eu vou falar de um assunto, então, para a gente fazer essa preparação, que é o medo, né? E talvez você esteja ali assistindo agora e pensando assim, puxa, mas não tem nada que eu tenha medo. Ou você pode estar falando, nossa, eu tenho tantos medos, ou eu tenho alguns medos que são importantes de serem resolvidos, né?
Independentes do quanto você está consciente dos seus medos ou não, saiba que quando você tem alguma coisa que te limita a fazer algo, a tomar uma decisão, normalmente o medo está envolvido. E o medo não é uma coisa negativa, gente. Sabe aquela coisa de tipo, né, que a gente aprendeu quando criança, ter medo não é uma coisa legal, é falta de coragem, né? E não é nada disso, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ter medo, raiva, ciúmes, inveja, são coisas natural do ser humano, são naturais do ser humano. O que é bom e o que é ruim, né, já julgando, né, porque eu não gosto de fazer julgamento nesse sentido, mas se a gente quer dizer que alguma coisa é boa para a nossa vida ou é ruim para a nossa vida, ou é boa para a vida dos outros, ou é ruim para a vida dos outros, é como a gente lidar com essas emoções. Porque essas emoções, elas existem por algum motivo. O medo, ele coloca a gente, ele prepara a gente para se defender de uma ameaça iminente. Isso é muito importante, porque ele prepara todo o nosso corpo. Mas já eu vou falar disso daí, tá? Agora, antes a gente realmente entrar nesse assunto, como todo programa, vamos parar um pouquinho para fazer nosso momento de atenção plena. Trazer nossa atenção para o momento presente para ficar bem conectado nesse programa. Então, se você está aí em pé, sentado, já, tá muito largado aí, sentado largado, encostado na parede, já, coluna ereta, apoia bem os pés no chão, nivela os dois pés no chão ali, distribui o peso do corpo, abra os espaços entre os ombros, leve o topo da cabeça lá para o céu, ative a musculatura aqui do abdômen, né, de toda essa região da barriga, um pouquinho acima da barriga, ali acima do umbigo, procure ativar para que a sua coluna fique mais ereta, isso ajuda. Lembrando que ativar a musculatura não é deixar tensa. Então, vamos dizer assim, isso aqui é o relaxado, gente. Isso aqui tá relaxado. Isso aqui tá tenso. Isso aqui tá ativo. Ativo, tenso, relaxado. Então, ativa só. Não é para criar nenhum desconforto. E fecha os olhos. E vamos respirar profundamente. Vai colocando a intenção de se conectar com esse momento, se desapegando de todas as preocupações, de todas as tarefas que você tenha que fazer depois, para que você possa vivenciar o aqui e o agora na sua respiração. Inspire, inalando prana pelas narinas. Retenha o ar nos pulmões alguns instantes, enquanto for confortável. E solte o ar pela boca, solte. Inspire, trazendo prana para dentro do seu corpo. O prana, que são todas as possibilidades do novo, a revitalização, a saúde, tudo que o universo pode oferecer para você. Você inala ele na inspiração, retendo o ar nos pulmões, visualize que esse prana ele vai se expandindo dentro de você, alcançando até as células, os átomos, até o mundo subatômico. E exalando, vá soltando o ar lentamente, por um tempo maior do que a inspiração. Vá soltando, soltando. E volte a inspirar o prana. E retenha o ar dos pulmões, expandindo com essa intenção de que seu corpo vá absorvendo não apenas o oxigênio, mas todas as possibilidades, todas as novidades, todas as mudanças, toda a cura que ele traz. E solte o ar pela boca, descontraindo, soltando todas as tensões físicas, mentais e emocionais. Solte, entregando para o universo tudo aquilo que não serve mais para você,
que ele vai te ajudar a transmutá-las. Mais uma vez. E passe a respirar então naturalmente. Vamos ficar aqui um minutinho só observando a nossa respiração. Sinta o ar entrando pelas narinas. Sinta a sensação que você sente com o ar que entra pelas narinas. Perceba a temperatura desse ar quando entra pelas narinas. Acompanhe o movimento do ar dentro do seu corpo. Sem tentar controlar a respiração, apenas acompanhe, observe. A mesma coisa na exalação. Mais um pouquinho. E pronto. Abra os olhos. E vamos então começar a falar aqui do medo, né? Então, como eu estava falando agora no comecinho do programa, o medo é algo muito importante, assim como a raiva, o ódio, né? O estresse. Aliás, o medo é uma coisa que coloca a gente em estresse. O que é bom ou ruim, né? Então, como eu estava falando, é como a gente lidar com essa situação, né? Com essas situações. Quando a gente tem aquele medo que paralisa a gente, por exemplo, eu tenho um sonho para realizar, mas eu tenho tanto medo de realizar esse sonho que eu faço o quê? Não consigo, aí eu vou fazer outras coisas, vou investir meu tempo, minha energia, meu foco de atenção em outras coisas e vou deixando aquele sonho ali de lado, né? Aquele projeto, aquele desejo ali de lado, porque eu tô com medo de fazer aquilo. Isso que não é saudável, né? Agora o medo em si, ele prepara, né, todo o corpo, inclusive, fisicamente. Se eu tô pronta, por exemplo, se eu tenho que me defender de alguma coisa, né, trazendo assim nossa, né, muito também nossa memória lá de antigamente, onde o ser humano estava muito exposto, né, no mundo. Então, o que que eu faço? Eu tô me preparando ou para guerrear ou para correr, né, ou para fugir, ou para me esconder, né? O que aconteceu é que nos dias de hoje, muitas outras coisas causam medo. Às vezes você não está tanto com medo, você não tem a mesma situação de risco, embora, né, a gente veja os noticiários, a violência e tudo mais, mas hoje a gente já não corre tanto aqueles riscos como a gente corria lá atrás, né? Então, muitas vezes os medos que a gente tem é o quê? O medo de perder o trabalho, o medo, a ansiedade de uma situação que você vai passar, a cobrança demais da sociedade, o excesso de informações, o excesso de coisas que o mundo exige e que parece que a gente não vai dar conta de tudo e sabe, e vai criando aquela ansiedade e a gente vai engolindo para dentro, assim, o que é o nosso verdadeiro ser, né? Então a gente passa a viver constantemente numa situação de estresse. Eu trabalhei 20 anos com o mundo corporativo, eu era fornecedora, trabalhava com muitos gerentes, né? E era incrível, assim, o volume, a quantidade dessas pessoas que viviam num estado de medo, medo de perder o emprego, medo porque contrataram alguém que não sabe se vai puxar o tapete, porque exigiram coisas demais que não sabe que se vai cumprir. Eu me lembro até que uma coisa que ficou muito marcada para mim foi uma vez que um desses gerentes falou assim para mim, falou assim, olha, Pamela, eu me sinto cada dia mais segurando um monte de pratinhos. Sabe quando você tem aquele caninho, aqueles malabares que tem um tubinho assim que fica os pratinhos, assim, ele fica equilibrando? Ele fala, olha, e eu vou tentando equilibrar cada vez mais pratinhos, mas eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir, os pratinhos vão querer cair e quebrar. E aí, o que vai acontecer? Né? Então, essa situação de medo constante, essa que é prejudicial, ou aquele medo constante que faz com que a gente agrida a si mesmo ou agrida os outros. Agrida com palavras, com atitudes, não precisa ser necessariamente só uma agressão física, né? Então a gente vai agredindo o outro e vai se agredindo, né?
E tudo isso vai contaminando, vai minando, vai nos afastando daquilo que realmente interessa para nós, daquilo que realmente faz a gente se sentir em estado de plenitude. E estado de plenitude, gente, assim, não é, eu tô super feliz. Estado de plenitude é aqui, olha, eu tô super contente, tô super triste, tô, ai meu Deus, eu tô um mundo de felicidade, eu tô apaixonadíssima. Eu tô mal, eu tô triste, eu tô para baixo, eu tô me sentindo sozinha. Plenitude é aqui, ó. Plenitude é aqui, é o meio, não é? A gente às vezes também tem a ideia de que para a gente se sentir plena na vida, a gente tem que estar o tempo todo feliz. E não, dentro da nossa plenitude, a gente vai ter os momentos de perda, vai ter os momentos de dor. Só que como a gente se sente pleno, a estrutura interna para passar por tudo isso é tão diferente, gente, do que quando a gente está numa situação onde a gente se entrega à tristeza, aí acaba virando uma depressão, quando a gente se entrega à ansiedade, quando a gente se entrega ao medo, né, que paralisa a gente, tá? Então, o medo, né, falando agora de um medo que não é só o físico, às vezes, por exemplo, você tem que se preparar, você é um médico, você tem que se preparar para alguma coisa maior, uma cirurgia maior, que você talvez venha aquele medo, porque, eu não domino totalmente esse tipo de cirurgia. Então, esse medo faz com que esse médico vá lá, estude, treine, né? E ele treina e estuda, para quê? Para que quando chega o momento dele fazer aquela cirurgia, ele está com uma preparação, né? O atleta que também faz a mesma coisa, ele tem medo de perder, medo de, sei lá, de não render. Então, o que que ele faz? Aquilo motiva para que você se prepare. Então, vamos começar a mudar a nossa relação com esses sentimentos negativos. Porque na hora que a gente ressignificar essas emoções e a gente começar a se relacionar de uma outra forma com elas, a gente perder inclusive o medo e o preconceito, é aí que a cura realmente começa a acontecer. Tá? E os que são mais difíceis são os medos inconscientes. Por isso que o mindfulness, ele é muito, ele ajuda tanto a gente, e a meditação, né? E quando a gente entra mais no estado meditativo, né? Porque faz com que a gente comece a compreender melhor esses medos, que a gente pouco conhece ou desconhece. Olha, vamos pegar o medo que a gente conhece. Eu tenho medo de lagartixa. Pode ser, por exemplo, eu que moro aqui em Ubatuba, que tem mata pra cá, pra lá, tem um monte de lagartixa aqui em casa. Bom, graças a Deus eu não tenho medo de lagartixa, eu tinha nojo no começo. Mas depois eu comecei a me relacionar com elas, eu comecei a criar uma familiaridade e eu comecei a entender que, primeiro, elas não faziam nada comigo, né? Nem com meus cachorros. E outra, elas ajudavam aqui, porque eles comem um monte de mosquitinho, comem barata, comem um monte de coisa. Então, a gente tem uma relação super saudável hoje em dia. Mas tem gente que morre de medo, né? Eu tenho uma amiga que morre de medo de lagartixa. De repente, se você está morando principalmente numa casa que nem aqui, de repente aquilo pode ser muito estressante. Imagina você chegar em casa com medo de encontrar uma lagartixa, ou qualquer lagartixa que você vê já te tira do eixo, já te tira daquele estado, te coloca num estado de tensão, né? Porque não é um medo real, não é uma ameaça real. Eu posso me conectar para entender por que eu tenho medo dessa lagartixa. Pode ser que lá atrás, na infância, o que é muito comum, criança não tem nojo, né, de bicho, de barata, dessas coisas. Normalmente somos os pais, né, que colocamos esse medo na criança. Vai falar, não, para, tira a boca, é sujo, é caca. E a criança vai ouvindo aquilo, vai percebendo aquilo, né, ao redor dela, na sociedade. Então ele fala, opa, então tenho nojo daquilo. E a gente acaba criando isso. Ou, de repente, a gente passou por um trauma mesmo, levou um susto, sei lá, uma lagartixa entrou no meio da roupa, não sei, estou chutando aqui, em algum momento você teve alguma sensação e aquela sensação criou uma impressão. E aí, no futuro, você nem lembra mais do que aconteceu, mas esse medo da lagartixa existe, né? Tô falando da barata porque eu tinha medo de barata, né? Eu curei isso aqui quando eu cheguei aqui em Ubatuba, morando numa casa, não teve como, né? Bom, então, eu posso me conectar para poder buscar a origem disso e curar. E tem aquelas coisas que a gente tem medo, mas a gente tem um conhecimento parcial daquele medo, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho medo de
de perder esse emprego, né? Então também é uma coisa ainda mais abstrata, ou seja, eu tinha a lagartixa, que era uma coisa concreta, um medo concreto, mas que realmente ela não apresenta uma ameaça. E agora eu tô pegando assim, o medo de perder o emprego, que já é uma coisa mais abstrata, que não é tão concreta, porque eu tô no meu emprego, tô fazendo minhas coisas, mas eu vivo naquela tensão de perder esse emprego. Então, da onde que vem esse medo, né? Vamos parar para nos conectar com esse medo. Por que eu tenho medo? Ah, Pamela, por quê? Ah, lógico, porque eu vou ficar sem dinheiro, né? Então, se eu ficar sem dinheiro, como é que eu vou fazer? Não posso perder esse emprego, né? Mas muitas vezes, sabe, eu vou falar uma coisa, mas eu não vou falar depois, né? Primeiro eu vou falar uma outra. Então, o que que acontece? Tá, por que que você acha que se você perder esse emprego, você vai ficar sem dinheiro? É uma das coisas. Quando você começar a observar isso numa prática de dentro, né, seguindo as orientações de uma prática de mindfulness, né, gente, não é chegar, sentar assim e falar, bom, agora eu vou pensar, muitas vezes pode vir, mas a gente, para receber essas informações, a gente tem que se conectar com o campo intuitivo, para poder receber essa informação, tá? Então, não é pelo plano racional, a gente se conecta, a gente vem para o estado de atenção plena para poder desenvolver uma meditação, para fazer uma conexão, para a gente poder receber essa informação. Não que não possa acontecer, às vezes só o fato de eu falar isso para você e você pensar nisso, a coisa já acontece, porque ela já está aqui no campo. Ela já está aqui no campo, você pensou e ela, pum, baixou ali e resolveu, tá? Mas normalmente a gente não é também uma coisa complicada, tá, gente? É uma coisa tranquila ali de ser feita. Mas a gente segue, não para tirar vocês um pouquinho do racional, porque a gente trabalha muito racional, a gente acha que tudo nós vamos sentar e resolver racionalmente pensando. E é isso que essas práticas introspectivas vão trazer. Então vamos voltar, por exemplo, por que você tem medo de ficar sem dinheiro? Porque você não tem medo de perder um emprego, de repente. Tá? Você para e fala, não, tô com medo, na verdade, de ficar sem o dinheiro que este emprego me dá. Tá? Mas por que você acha que sair desse trabalho te deixaria sem dinheiro? Ah, aí você vai começar a perceber, vou dar uns exemplos aqui, poxa, porque achar um outro emprego tá difícil. Ah, porque eu não terminei aquela pós-graduação, ou aquela graduação, ou eu não tenho graduação para achar um outro. Ah, porque a situação do país está difícil, porque, enfim, N coisas podem vir, né? Porque se eu não arrumar um emprego, eu não vou ter o dinheiro. Sendo que, gente, o dinheiro também pode vir de outros lugares. De uma maneira, assim, inusitada. Ou fazendo uma outra coisa que você nem imagina. Porque muitas vezes, para aquilo que realmente vai fazer você se sentir pleno, você vai ter que largar, chegar até você vai ter que largar uma outra coisa que você está fazendo aqui. E muitas vezes a vida faz isso. Ela te tira aquilo que não serve mais, né? E aquilo pode causar um pavor, um grande medo, mas é aquilo que vai abrir o campo para chegar ao que você realmente quer, né? Então, também não estou falando assim, olha, vou agora pedir, não gosto desse emprego, vou lá pedir as contas porque está tudo certo. Gente, isso é uma preparação, é uma coisa que você vai saber o que você tem que fazer e entender quando você se conectar, tá? Então, você vai começar a trabalhar essas questões e muitas vezes você pode descobrir outras coisas que você nem imaginava, como por exemplo, olha, na verdade, eu não acredito que eu sou capaz de arrumar outro emprego com facilidade, não por causa da situação do país ou de qualquer outra coisa, mas porque eu sinto que não sou completo, não sou merecedor, as pessoas não vão me valorizar, né? Eu não vou ser valorizado, ou eu não tenho o que oferecer. Mas da onde vem essa crença de você não ter nada para oferecer? Por que você acredita que você não tem nada? Ah, porque eu acho que para eu poder oferecer alguma coisa e ser valorizado, eu deveria ter isso, isso e aquilo que eu não tenho, né? Então, esse é o processo de autoconhecimento, né? Então, você vai descobrindo coisas que você não estava percebendo em cima daquele medo principal. Então, meu medo principal era o quê? Ah, eu não tenho medo de perder o emprego e ficar sem salário. E, de repente, quando você realmente se conecta com esse medo, você vai descobrir uma outra coisa, né? E tem medos, gente, que são inconscientes para nós, né? Que a gente ainda não sabe que a gente tem, mas eles estão operando
o tempo todo, em cada escolha de vida que você faz. E à medida que você vai trilhando esse caminho do conhecimento, de se você se conectar com essas questões, e você pode fazer isso não só com medo, você sente raiva de alguém ou raiva de uma situação, você pode se conectar também com essa raiva para descobrir o que está acontecendo, o que está por trás daquela raiva. Porque veja bem, não é o outro que faz a gente sentir medo ou sentir raiva, é a gente que permite sentir isso. Tá? Tanto é que muitas vezes, se eu fizer uma coisa com você, de repente, que você não vai achar legal, você vai morrer de raiva, e outra pessoa eu vou fazer a mesma coisa e para aquela pessoa vai estar tudo bem. Você já percebeu isso? É uma coisa que eu percebi às vezes, sabe? Eu falava assim, mas meu, olha, essa pessoa fez isso comigo e eu fiquei assim extremamente desconfortável. Mas por que aquela outra pessoa, aquela minha amiga, para ela tudo bem? Ai, Pamela, mas tudo bem, o que tem? Deixa, por quê? Porque, na verdade, aquilo tocou algo de mim que precisa ser curado. Então, em vez de eu ficar tentando resolver a questão da raiva em si, daquela situação, do que a pessoa me disse ou fez, o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para dentro e vou procurar curar o que fez esse sentimento surgir. O real motivo por que ele surgiu. Olha, isso surgiu porque eu tenho uma crença limitante. Porque eu tenho um problema em relação a mim mesmo, porque eu acho que essa parte de mim está errada. E aí o outro fez isso comigo e fez sobressair em mim, mesmo que ninguém tenha percebido. Mas eu percebi que ele tocou em um ponto. Ou às vezes você nem sabe exatamente que ele tocou nisso. Você só acha que aquilo que ela fez é errado. Então, se você está nessa situação de medo, ou de raiva, que você simplesmente acha que você sentiu aquilo porque aquilo não é legal, então para tudo e fala. Lembra do que eu tô falando agora? Fala assim, olha, a Pamela falou para eu me conectar. Então, para uma maneira bem simples de vocês fazerem isso, de se conectar com medo, né? Vocês fazem essa prática que eu faço com vocês aqui no começo de todo o programa, que é vocês sentarem, respirarem, né? Irem soltando, inspira pelas narinas, solta pela boca algumas vezes, até você sentir que você está relaxando, até se sentir que você está se desconectando das tarefas, que você está trazendo tua atenção para aqui, para agora. Fica ali, passa a respirar naturalmente, começa a observar teu corpo, começa a observar tua respiração, tal. E quando você sentir que as ondas do pensamento estão ficando mais longe e que você também consegue não se apegar, né? Porque assim, né, gente, a mente continua pensando, né? Que os pensamentos vão ficando assim. E você não vai dando tanta bola, o pensamento passa assim e você deixa ele ir embora, você não se apega mais, é isso. Então aí você vai deixando, vai dar uns 5, 6, 7 minutinhos, você já vai estar numa situação mais, né, próxima disso. E aí você pensa nessa situação que te causa medo, pensa nessa situação, respira em cima dessa situação, relaxa, aceita essa situação e pergunta, qual é a origem, né? O que eu preciso, né? O que você pode me dizer, medo, sobre esta emoção que eu sinto para que eu possa me curar? É isso. Então, que tenham uma ótima festa, ou não festa, né? Para aqueles que também decidirem fazer alguma coisa diferente. E eu vejo vocês na semana que vem. Fiquem bem, fiquem em paz. Namastê.